Boa tarde, povo lindo e abençoado do Senhor. A paz do Senhor Jesus. Amados, eu aqui nesta tarde quero deixar aqui uma palavra, quero assim falar do amor de Deus e quero também falar assim das nossas vigilâncias, né? Das nossas vigilâncias, e que a falta dela nos traz prejuízo, a falta dela nos traz uma frustração mais na frente. Aqui em Gênesis, capítulo 25, os versículos 27 até o 34, vai nos falar de dois irmãos, que por sinal eram gêmeos. E vamos lá falar deles agora, em nome do Senhor Jesus. E nos diz assim o versículo 27. E cresceram os meninos, e Esaú foi varão perito na caça, varão do campo. Mas Jacó era varão simples, habitando em tendas. E amava Isaque a Esaú, porque a caça era de seu gosto. Mas Rebeca amava a Jacó. E Jacó cozera um guisado, e veio Esaú do campo, e estava ele cansado. E disse Esaú a Jacó: Dai-me, peço-te, comer desse guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou o seu nome Edom. Então disse Jacó: Vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú: Eis que estou a ponto de morrer, e para que me servirá logo a minha primogenitura? Então disse Jacó: Jura-me hoje. E jurou-lhe, e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu pão a Esaú e o guisado das lentilhas, e ele comeu e bebeu, e levantou-se e foi-se. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Uma palavra muito forte, né, amados irmãos? Uma palavra muito poderosa, é uma palavra assim que nos dá um ensinamento, que muitas vezes no nosso caminho passamos por as dificuldades, porque elas existem, assim como o Senhor Jesus disse, né, que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. O Senhor Jesus nos diz bem isso. Mas aqui na palavra lida agora, neste momento, nos ensina que eram dois irmãos, e um era amado pelo pai e o outro era amado pela mãe. E cada um deles tinha a sua função dentro da família. A de Esaú era de caçador, ele gostava de caçar, uma coisa que agradava muito a Isaque como pai, né? Então, um certo dia ele vai ao campo, vai caçar e vem de lá cansado e com muita fome. E como ele era o mais amado pelo pai, tudo que o pai estava, toda herança boa, toda bênção que o pai tinha, o pai estava preparando para ele. Mas como ele chega cansado, e aí o irmão Jacó tinha preparado um guisado, significa uma comida muito boa, né? E aí Esaú chega com fome e pede a Jacó aquela comida. E aí Jacó, que não era bobo também, Jacó disse para ele vender a primogenitura dele por aquele prato de comida, porque Jacó sabia o quanto que era importante a primogenitura do irmão. Então ele pegou o irmão pelo estômago, ele pegou o irmão no momento de fraqueza, ele pegou o irmão no momento que o irmão estava totalmente desarmado, porque a fome, meus irmãos, nos desarma. Você quer ver quando a fome nos desarma? Deixa você ter um filho, seja a quantidade que for de filho, mas que seja filho, e você vê seu filho com fome, e você diz assim: pela minha fome eu aguento, mas a fome do meu filho não dá para esperar. E aí muitas vezes
até pela da gente mesmo, né? Até muitas vezes pela nossa própria fome, a gente acaba fazendo alguma coisa que não devia fazer. E assim foi o que aconteceu com esses irmãos. E aí Jacó, como ele muito sabido, muito esperto, fez a troca, pediu para fazer a troca. Então Esaú, por muita fome, aceitou. Ele naquele momento, ele chegou até a dizer para que serviria logo a primogenitura dele, né? Então ele pegou e aceitou a troca. Mas ele comeu, mas só que fome, meus irmãos. Passa ela agora, alivia agora e mais tarde ela volta de novo. Então, mas ele não pensou nisso, ele só pensou naquela fome do momento. E aí ele passou a sua primogenitura para o irmão, matou aquela fome do momento, e aí tudo que era dele, toda a bênção futura que seria dele, acabou passando para o irmão. E aí, seguido dos versículos e outros capítulos, você vai ver no que aconteceu essa troca de primogenitura por lentilha, o que foi que aconteceu. E aí teve lá o texto que fala, né, que o pai passa a mão no corpo do filho e vê peludo, e aquela coisa, confunde um pelo outro. E aí de uma sabedoria, de uma troca dessa, veio outras coisas seguidas, né, e umas outras perdas. Então que nós venhamos hoje como servo do Senhor, venhamos colocar isso no nosso coração, não trocar a nossa primogenitura, a nossa posição de servo do Senhor, de eleito a bênção, porque Esaú era eleito às bênçãos de Isaac. E aí ele vendeu toda aquele futuro dele por um prato de lentilhas. E que nós, como servos do Senhor, hoje, venhamos vigiar para que na hora da nossa fome, ou da nossa dor, ou da nossa escassez, ou do nosso desespero, seja ele qual for, não vendermos a nossa posição, né? Porque ele foi para o irmão e sabemos que muitas vezes o inimigo usa um irmão, um filho, um amigo, um vizinho, alguém mais próximo, ou qualquer alguém, qualquer pessoa, para nos fazer uma certa oferta que diante dos olhos do Senhor não é boa para nós. Então que nós venhamos estar vigiando para não cairmos nessa tentação por causa da fome ou por causa da necessidade. E venhamos nos manter firmes na nossa posição que o Senhor nos colocou, porque nós temos uma bênção futura que, se nós vendermos a nossa primogenitura, não daremos essa bênção futura. E que nós vamos focar nisso, porque nós somos eleitos uma bênção muito grande. Nós já somos mais que vencedores e ainda temos uma bênção para conquistar maior. Nós somos eleitos a essa bênção, mas se nós vendermos a nossa posição, vendermos a nossa primogenitura, nós perderemos essa bênção para aquele que comprar de nós, que passar a possuí-la por direito. Porque aqui a palavra nos mostra bem que Jacó passou a possuir um bem que não era dele, passou a possuir um bem que era de Esaú, mas Esaú, por questão da fome, aceitou trocar a sua primogenitura por um prato de lentilha, por um prato de comida, por uma coisa de momento. E às vezes nós fazemos isso sem vigilância, trocamos as bênçãos do Senhor por um prazer momentâneo, por um prazer rápido e por, quem sabe, um socorro de imediato que não vai resolver por toda a nossa vida. Então que assim seja a nossa vigilância constante diante de nosso Deus, perante esta palavra que nos fala hoje poderosamente, porque a mim esta palavra falou muito e o texto é grande, não tinha como ler o texto todo, né? Mas os irmãos ou qualquer um que tiver acesso a esse vídeo e querer conferir na palavra, pega o capítulo do início do primeiro versículo até o último versículo, que Deus vai falar poderosamente ao seu coração. E assim eu agradeço ao meu Deus por mais essa rica oportunidade, e que o Espírito Santo de Deus possa comunicar aos vossos corações aquilo que eu não fui capaz de fazer. Amém, amados? Ficam todos na paz e tenham uma noite assim abençoada, que a gente está já entrando na noite. Fiquem todos na paz e seja feita a vontade de Deus sobre as nossas vidas.